pessoa com quem eu vou conversar agora é uma das figuras mais representativas do novo movimento de alas de passistas no carnaval carioca nas nossas escolas de samba. Ele já era um grande passista de Niterói, brilhou como um grande passista no Salgueiro e fazia um trabalho que parecia invisível na Paraíso do Tuiuti, onde também era um passista de longo tempo, mas que de repente explodiu e fez com que a ala se tornasse um dos maiores furacões que já passaram pelo sambódromo nos últimos anos. Uma ala polêmica, inusitada, com uma série de referências novas, mas que a cada passagem pela avenida e pelas quadras parece um verdadeiro furacão. Levanta as pessoas, arranca aplausos e provoca discussões e polêmicas. Nós estamos aqui com esse garoto, Alex Coutinho, diretor de passistas da Paraíso do Tuiuti. Alex, essa sua ala não é mole. A gente fica ali, a gente acha que já viu tudo, e quando vocês passam, todos os nossos conceitos, as nossas opiniões, o que a gente acha que devia ser assim, devia ser assado, e isso está certo, isso está direito, a gente esquece tudo, porque vocês simplesmente nunca param de sambar. O que é isso? Como é que esse negócio aconteceu? Então, primeiramente, obrigado, Hélio, obrigado SRZD pelo convite. Eu acho que não tem forma. Eu acredito que realmente você deixar a pessoa se assumir, se divertir, porque o carnaval é isso. Eu acho que hoje em dia as escolas de samba, na sua maioria, tá tão preocupado com o campeonato, tá tão preocupado com o vestimento do passista e esquece do mais importante, que é a essência, e deixar a pessoa se divertir. E é isso que a gente prega, não só na minha ala de passista, mas também dentro de toda a escola. Eu acho que aquilo ali é como se a gente estivesse numa faculdade, a gente estivesse estudando, para chegar no dia da nossa formação. E chegar no dia da sua formação e você não se divertir, o que adiantou você estudar tanto tempo? Entendeu? Eu acho que é isso que a gente prega, é isso que a gente prega nos nossos ensaios de segunda-feira, em cada festa que a gente faz, em cada saída que a gente faz, a gente vai mesmo por amor. Se quer sambar, a gente quer se divertir, a gente brinca, um respeitando o outro. Eu acho que é essa a receita no momento para ter esse retorno que a gente está tendo até hoje. Quando vocês, o primeiro momento, né, em que a Paraíso do Tuiuti causou um grande rebuliço na avenida, foi justamente naquele enredo campeão, né, que falava da farra do boi, quando vocês, no ensaio técnico, que é o momento em que a ala, a nosso ver, se revela mais claramente, porque no ensaio técnico ela não traz uma fantasia que tenha sido criada por outra pessoa, na verdade é a roupa que vocês queriam, com a proposição que vocês queriam, e aí vocês trouxeram lá os beatos da favela, os meninos de preto com aquelas bengalas, e as santinhas do pau oco. Eu, em particular, como um pesquisador desse assunto, eu considero um dos momentos de antologia da avenida, aquela passagem de vocês, sobretudo porque os meninos estavam vestidos de preto, que não é muito comum, né, para uma ala de passistas. Normalmente tem alguma coisa mais nas cores da escola, ou uma roupa mais branca. Eles vestidos de preto, com aquelas bengalas, aquela roupa que teria tudo para ser uma coisa pesada, fechada, mas eles sambavam tão incrivelmente, era uma energia, uma alegria, uma coisa tão contagiante, fora um uso, uma habilidade muito grande no uso das bengalas, que normalmente são associadas a um outro tipo de conotação malandreada. Eles conseguiram usar a bengala com uma adequação ao personagem. Eu ficaria aqui a vida inteira analisando performaticamente o que aconteceu naquele dia, porque é uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu tenho os meus vídeos, eu vejo de vez em quando com maior orgulho. E assim, ali foi o momento em que as coisas aconteceram. Aí, para você que já vinha trabalhando desde 2008, é isso? Desde 2008 na escola. Aí você chega num determinado momento, em 2016, aquela coisa acontece. O que aconteceu na tua cabeça? Tipo, em algum momento você achava que o teu trabalho fosse amadurecer para explodir daquela forma? Ou aquela explosão foi uma coisa que até para vocês foi tipo, a gente já vinha fazendo e o que aconteceu que agora tá todo mundo nos vendo? Então, foi uma surpresa. Assim, trabalhando duro para isso a gente já tinha um tempo. Desde 2008 eu vinha não com essa mesma, eu não tinha essa formação. O meu presidente Renato Tal me colocou como diretor de ala de passista, mas a gente ainda trabalhava até então era acesso, né? Depois se tornou Série A, então a gente não tinha tanta visibilidade.
E aí era um pouco passista de uma escola, outro pouco daqui, uma grande parte era meus amigos. Só a partir de 2013 que a gente começou a trabalhar um pouco mais, até mesmo com a experiência que eu tive nas escolas que eu passei anteriormente, eu fui pegando um pouquinho de cada um para tentar compor a minha ala, entendeu? Que não é minha ala, no caso é nossa ala, que é o que eu falo pros passistas que estão comigo. E aí quando aconteceu 2016, a gente veio para o ensaio técnico, a gente procurou trazer uma roupa que não fosse um custo tão alto. Graças a Deus também a escola sempre ajuda a gente em qualquer figurino. A escola sempre é a primeira a estar à disposição. Sinal de que a ala de passistas é prestigiada na Paraíso do Tuiuti. Exatamente. Bom, porque é uma realidade não tão comum em muitas escolas. Nessa questão, a gente, lá na ala de passista do Tuiuti, dificilmente a presidência não coloca a mão sobre figurino, sobre sapato. Tudo que a ala de passista vai fazer é a primeira a se dispor a ajudar, entendeu? Tanto que a gente tem um exemplo, 3 figurinos por ano, o passista paga um só, o restante é a agremiação que paga e é o figurino que a gente escolhe, não é um figurino imposto por ele. Fala assim, olha, eu quero esse figurino não, a gente vai lá, a gente vê, às vezes eu pergunto com as meninas, qual que vocês gostam, prefere esse, prefere aquele? Vai lá e ajuda a gente. E nesse ano a gente pegou, como todo ano, ele ajudou e a gente só ficou responsável pelos bordados da roupa e tal, e vimos um figurino que encaixaria dentro do enredo da farra do boi. E aí foi aquela explosão, a gente foi de setor a setor. Eu já sabia, eu tinha ciência do potencial da ala, como eu tenho até hoje, como um ensaio de segunda-feira, se você e os ouvintes quiserem participar de um ensaio do Tuiuti, vai ver a força da ala de passista tem, sabe? A gente cobra muito isso, essa explosão, esse samba, porque eu acho que é a oportunidade de você se soltar, se mostrar e se divertir, que eu acho que é o mais importante. E aí a gente veio de setor em setor levantando do arquibancada e a gente ficou meio assim, sem saber. Fica até, desculpa. Ele perde o ar, é a vingança nossa, porque é assim que a gente fica quando eles estão lá fazendo aquela apresentação. Porque foi passista, eu olhava para trás e grande parte da minha ala chorando naquele momento e... Pois é bom que a gente tenha pessoas que ainda se emocionam quando falam daquilo que fazem, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é que o carnaval está muito profissional, muito frio, né? Mas enfim, talvez o segredo a gente pense que é o quê? Catuaba, que é vitamina C, que é, enfim, é algum drink que tomam. Não, o segredo é esse. Talvez seja isso, ter essa emoção, entrar com vontade de chorar, né? Enfim, quando existe essa emoção, vocês entram com vontade de chorar e a gente fica feliz. Porque, Hélio, vou ser muito sincero, eu acho que hoje as escolas de samba, não estou generalizando, mas estão muito preocupadas também de não só defender o pavilhão da sua escola, porque eu sou escola, eu sou Tuiuti, entendeu? E não é só fazer o seu nome, sabe? Eu tô na frente daquela ala de passista, não tem que ser o Alex Coutinho tal, tem que ser Alex Coutinho do Tuiuti. Eu tô me prestando pra minha escola, então é isso que eu passo pra eles. A gente tem que fazer, se amanhã ou depois que acontecer alguma coisa, eu não estiver na escola, eu não vou querer sair da escola, eu não vou querer que todo mundo saia atrás de mim. Eu tenho que ser a escola. A primeira coisa que tem que brilhar numa escola de samba é o pavilhão. Enquanto a gente estiver sendo honrar o nosso pavilhão, enquanto o meu presidente chegar para mim agradecer por qualquer festa, ou qualquer esforço que a gente faça, eu acho que isso é o suficiente. Você chegar dentro de uma quadra de escola de samba e toda a sua velha guarda te abraçar ou te parabenizar por um trabalho, não tem viagem, não tem trabalho, não tem mídia, não tem nada que compre isso, porque você chega, você está em casa, qualquer problema pessoal que você tiver, qualquer problema profissional que você tiver, e você chegar dentro da sua agremiação e você ser abraçado da forma que eu sou, dentro da agremiação, é o mínimo que eu posso fazer. Me doar, se tiver que sair na semana que antecede, a minha ala de passista a gente fez saída semana inteira.
entendeu? Nós viemos sexta, sábado, domingo e segunda ensaio, entendeu? E se você chegar, você não vai ver que chegou segunda-feira no ensaio, você não vai dizer que a ala de passista tava a semana inteira se matando, sabe? Se matando assim, entre aspas, porque você é dinheiro de passagem, Claro. é horário que você chega em casa de madrugada, você deixa de ir num compromisso pessoal. Então é uma coisa, é uma entrega, e graças a Deus a escola vê isso. Então eu posso dizer que eu sou realizado na minha escola, graças a Deus. Alex, toda a natureza, a espontaneidade desse trabalho se revela inclusive numa questão que está relacionada a um debate muito recente, né? A gente está vivendo aí, o país está vivendo as turras de uma grande discussão sobre diversidade sexual, né? Sobre essa questão da homofobia, dessa lei aí de uma juíza louca que resolveu declarar que a homossexualidade deve ser tratada como doença, ou de uma lei que foi interpretada dessa maneira, enfim. Isso tudo está causando uma grande discussão. E dentro do carnaval, embora seja um ambiente que sempre foi muito simpatizante, talvez o GLBT, não sei como essa sigla, ainda tem um outro desdobramento novo aí, mas enfim, mas talvez o grande movimento relacionado a isso tenha sido na própria escola de samba, que desde sempre acolheu os homossexuais, os travestis, sempre tiveram um espaço, pelo menos de fachada que fosse, mas que eles pudessem desfilar, se apresentar sem serem discriminados. Hoje nós vemos que dentro da ala de passistas há um aquecimento dessa discussão sobre a questão do passista masculino, sobretudo por ter a sua história muito associada, e de uma forma errônea, diga-se de passagem, ao malandro, porque o malandro e o passista se encontraram em um determinado momento como performance de dançarino de samba, mas eles são distintos historicamente com relação à formação do passista, porque o primeiro passista que se tem registro histórico e foto não está vestido de malandro e nunca esteve. Isso é uma construção mais recente, mas de um jeito ou de outro, quando os passistas passaram a se constituir como ala, na virada dos anos 70 para os anos 80, passaram a se organizar meio que em torno daquela figura da ópera do malandro, mais ou menos isso, do Chico Buarque e do Rui Guerra, que fez sucesso ali em 78, se não me engano, mas sobretudo porque essa linhagem do malandro também foi sendo construída na época, porque já havia, segundo alguns depoimentos, homossexuais que entravam nas alas para dançar no masculino, e a ideia de se colocar o terno, a gravata e o chapéu era uma tentativa de doutriná-los para que eles parecessem masculinos. Então essa discussão em torno do comportamento da ala, que era uma discussão que já aparecia desde aquele período, me parece que ela, nesse momento, ela se torna mais expressiva, nesse momento eu digo agora, e para muitas pessoas a tua ala, né, é uma ala que aparece com uma força muito grande, com um apelo popular enorme, mas por outro lado existem alguns setores mais conservadores, ditos mais tradicionais dentro da própria escola, das próprias escolas de samba, que consideram que uma ala de passista, o masculino não deve ter muito brilho, não deve ter muitas roupas que fujam um pouco desse padrão do terninho, do chapéu, e mesmo com relação a esses trejeitos. Nós aqui no site SRZD, na época, fizemos uma análise e observamos que, independente de na tua ala em particular, tem um contingente de rapazes que são assumidamente gays muito maior, o fundamento da dança, embora em algum momento com algum gestual ou com alguma coisa que fosse pessoal, tivesse algum movimento que fosse menos masculino, mas o fundamento era a dança masculina. Você não via rapazes com a mão na cadeira rebolando até o chão, você não via virada de cabelo, embora alguns tenham o cabelo grande e o cabelo balance, enfim, algumas pequenas características que eventualmente apareciam ou não. Mas isso causou uma grande polêmica e eu queria saber como é que você enxerga assim, essa questão, porque aos olhos da diversidade e do discurso que está aí hoje, teoricamente, era para ser aceito de qualquer maneira. Que existe também uma hipocrisia de dizer ninguém é homofóbico, mas todo mundo quer perseguir. Todo mundo aceita, mas ninguém aceita. Né? Ou fica tergiversando usando outras hipóteses. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque vocês sentem um pouco disso na pele. Apesar de que vocês não passam, em momento algum, nenhuma necessidade de afirmarem esse discurso. Não. E muito menos alguma preocupação com o que outros estão falando. Que maior aclamação do que passar numa avenida ou em todo lugar que vocês passam e verem as pessoas aplaudindo de pé. Então quem não está satisfeito
o que a gente pode fazer? As coisas estão se reinventando, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa questão de como você trabalha o masculino, se você vê alguma diferenciação entre essa coisa, se em algum momento você orienta algum gesto, essa questão da roupa, como é que isso é na Tuiuti? Então, lá no Tuiuti a gente é bem resolvido quanto a isso. A gente não procura engessar ninguém a nenhum padrão de samba, porque samba cada um tem o seu. A partir do momento que você vai coreografar o samba de alguém, ou então colocar um passista para sambar de uma forma, ele já não está sendo mais ele, entendeu? Então, lá quem trabalha mais com essa parte, trabalha comigo, é o Jorge, que trabalha mais a parte masculino. Quando tem alguma coisa em excesso, a gente procura segurar ou então pegar e conversar com a pessoa, mesmo porque o que eu falei anteriormente, a gente está representando um pavilhão. A gente é uma ala, mas é uma ala inclusa dentro da escola. E há uma divisão entre masculino e feminino na própria figurino, na representação, que evidentemente algumas coisas o masculino vai ter que se portar como masculino e o feminino... Exatamente. E o que a gente procura fazer também é dividir. Não dividir entre aspas. Eu coloco os femininos na frente e o masculino atrás, para não dar também aquele impacto de estar os dois juntos, né? Para que as meninas sambem livres e os meninos também sambem livres. O que acontece? No Tuiuti, a gente, no ano de 2016, a gente veio com outro figurino, né? O samba de 2016 para 2017 é o mesmo, só que a gente ousou, colocou uma roupa que chamasse mais atenção para o lado que o enredo, o nosso figurino a gente faz muito baseado em cima do enredo, né? Que chamasse a atenção do enredo, então era mesmo como se fossem uns bailarinos mesmo, bailarinos da Tropicália, com aquela explosão de cor, e não tinha muito, a gente não tinha muita opção dentro do mercado financeiro que a gente vive hoje, de fazer uma coisa diferente. Eu acredito que a diferença é o comportamento dentro da avenida. Eu acho que o respeito, porque tem agremiações que preferem ir para o lado mais malandreado. Eu, e junto com a minha diretoria que trabalha comigo, a gente prefere que seja um samba mais solto, cada um sendo o seu solto, sem excessos, né? Sem excesso, porque a gente sabe a diferença do passista masculino e do passista feminino, entendeu? Não é uma indumentária que vai dizer se você vai poder sambar mais para o lado esquerdo ou que vai sambar mais para o lado direito, entendeu? Sinceramente, eu acho uma hipocrisia quando falar que tá na agremiação porque aquele passista samba mais do que uma passista feminina. Não tem que existir isso. Eu acho que não tem que existir que você samba mais com uma passista feminino, ou se a feminina samba mais com o passista masculino. Passista é um conjunto, é o conjunto da obra. A explosão tem que ser em conjunto. Desde o momento que uma passista quer se apresentar mais do que o grupo inteiro, não é mais uma passista. Melhor é virar uma musa ou então pagar seu cargo. Então, se minha ala é para explodir, vai explodir homem, vai explodir mulher. Entendeu? Independente da opção sexual. Assim como eu tenho gays na minha ala, eu tenho homens na minha ala, héteros na minha ala. Assim como eu tenho mulheres na minha ala, eu também tenho lésbicas na minha ala. Então isso pra gente, isso aí é uma questão pessoal que não interfere em nada, sabe? Eu acho que não interfere em nada os analistas, até no seu caso, que vê que a gente se preocupa muito também com isso, porque a internet, a rede social, ela é uma faca que te joga para cima ou te joga lá para baixo. Então você tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Eu não vou mentir para você que a gente não estava com medo de entrar e tomar aquele impacto. Mas era um risco calculado. É um risco que a gente sabia que iria correr, mas eu sabia, os meninos sempre souberam, falei assim, olha, a gente tem que continuar botando a cara para bater. Porque é assim que a gente samba desse jeito. Então por que as pessoas têm que aceitar? Não é? Eu acho que se eu sou o diretor de uma agremiação e eu não gosto de um determinado trabalho, eu não sou obrigado a gostar, mas é obrigado a respeitar. E o respeito não se diz só no, vamos dizer,
olhar na minha frente e bater palma. Não. Por trás também você tem que ser profissional. Você tem que respeitar o trabalho do próximo. Não é? Já que eu não estou te atrapalhando, já que eu não vou na sua agremiação para criticar seu trabalho, você também não pode vir na minha ou criticar o meu. É o meu jeito de trabalhar, entendeu? É o jeito que eu gosto de trabalhar, é o jeito que lá atrás gostariam que fizessem comigo também, porque eu já passei por muito por isso, entendeu? Não na sua maioria, tanto que no Salgueiro, nunca tive esse tipo de problema. Na Porto da Pedra, na Tijuca, várias escolas que eu nunca tive esse tipo de problemas. Mas eu acho que, não sei se está ficando bem claro a minha ideia de passar quanto a isso, é só mesmo que eu sempre procuro diferenciar, que é o que você falou. Para mim, malandro é um personagem, passista é a realidade da avenida, passista é para somar junto com a agremiação. E eu acho que é isso que é o importante, né? Quando eu tanto que nas apresentações das agremiações, eu procuro sempre não criar quadros de coreografia com essas partes. Eu junto da escola, a gente prefere colocar mesmo o pessoal para sambar, para se divertir, para animar o público, para ver a verdadeira identidade nossa. Bom, o Alex se tornou, com tão pouco tempo, né, ainda tão jovem, um representante dessa discussão com muita intensidade, justamente talvez por ele não querer fazer a discussão, mas a discussão veio de fora para dentro, né? E ele cria isso de uma forma espetacular. Eu acho que o que ele falou aqui é sobre a questão da exclusão. Então, a gente entende que a Tuiuti trabalha com seus passistas com essa coisa da exclusão, né? E assim, é um trabalho que a gente admira, que a gente contempla e, enfim, eu quero agradecer, Alex, a sua presença aqui. Você é um querido nosso, fazendo um grande trabalho. Manda lá um beijo muito grande para aquele povo lá do Tuiuti, que é arretado e faz a festa, que quando eles passam, se alguém me disser assim, vem eles ali, eu largo o que eu estou fazendo, vai lá para a janela ver, porque eu sei que vai ventar mais do que esses furacões aqui andam dando trabalho. Querido, que Deus abençoe seu trabalho lá. Muito obrigado. SRZD Carnaval 2018.